Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. And more, much more than this, I did it my A voz do Brasil. A voz do Brasil conhece Jorge Cajuru. Comunicando. Boa tarde. Começa agora a primeira edição do telejornal A Voz do Senado. Hoje, quinta-feira, 14 de março de 2019. Gostaria de lembrar a todos que a participação de vocês é muito importante para nós. Comente sempre no facebook.com/Cajuru Goiás. O senador Cajuru voltou a presidir os trabalhos no Senado. Foi na sessão deliberativa de terça-feira, 12 de março, um dia histórico para o seu mandato, uma vez que ele, mais tarde, relataria em plenário o projeto que institui a Política Nacional de Prevenção do Diabetes. Ao conduzir os trabalhos, o líder do PSB no Senado mais uma vez mostrou desembaraço, conhecimento das regras internas e senso de justiça. Vamos ver alguns momentos do senador Cajuru na presidência da sessão. Senador Cajuru, eu convoco e convido Vossa Excelência para presidir, porque o colégio de líderes só vai ser às 15 horas e eu falarei 10 minutos. Para fazer uso da tribuna, o senador gaúcho Paulo Paim, com prazer. Presidente, Cajuru, muito obrigado. Eu que lhe agradeço, o Brasil que agradece por mais um pronunciamento de Vossa Excelência. E permita-me, senador Paulo Paim, essa questão hoje, alguns senadores estiveram lá na Comissão de Assuntos Econômicos, me preocupa muito, porque até fiz uma colocação ao presidente da comissão, porque vejo os colegas preocupados e querem trazer aqui debatedores da reforma da Previdência. Só que hoje lá, por exemplo, um ofício era trazendo apenas 4 que são favoráveis à reforma. Isso aí não tem cabimento. Se são 4, que sejam 2 contra e 2 a favor, e vamos ouvir os argumentos de cada um. Esse é o caminho. Concorda? Né, Telmaio? Né? Não, senador Telmaio apresentou na mesa. Exato. E só para concluir, no começo, Vossa Excelência colocou muito bem, senhoras senadores, Vossa Excelência de Brasil, a infelicidade, nessa semana vai sair a CCJ lá na Câmara. Vai se instalar a CCJ lá na Câmara. Aí hoje se anuncia uma verba de milhões para deputados. Que infelicidade, meu Deus. 1 bilhão. Não é? Porque isso aí coloca em dúvida a honra de tanta gente honrada que lá está. Lá e aqui, né? Lá e aqui, porque daqui a pouco vão falar aqui também enquanto. Né? Quer dizer, se eu fosse deputado federal, eu recuso. Se eu fosse presidente do Congresso, não. Só depois que discutirmos a reforma da Previdência, aceitaremos verbas para emendas parlamentares. Não sei se Vossa Excelência concorda. É outra discussão, naturalmente. Vossa Excelência está coberto de razão. Muito obrigado. Vou chamar o meu companheiro, que aliás vai passar o final de semana em Goiânia, representando e orgulhando Roraima, sempre atuante, o senador Teomário Mota, com prazer. Uso da tribuna por 20 minutos e, é claro, haverá o tempo suficiente para Vossa Excelência seguir depois. Obrigado, senhor presidente, senador Jorge Cajuru. Parabéns, senador Teomário Mota, do PROS de Roraima. Vossa Excelência sempre entra nas feridas de vosso estado e é bom sempre lembrar, no que tange a energia, Goiás e Roraima estão com o mesmo drama. Bem, agora obedecendo o regimento interno deste Senado, aqui na presidência, como líder do governo, sobe à tribuna, com prazer,
o senador Fernando Bezerra, que também é de Pernambuco. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, meu prezado senador Cajuru, obrigado pela referência à nossa presença aqui nesta tribuna na tarde de hoje. Senador Fernando Bezerra, Pernambuco, líder do governo, eu lhe cumprimento por enaltecer o editorial otimista do jornal O Estado de São Paulo, pois penso que o mundo pertence aos otimistas, os pessimistas são meros espectadores. Agora, para fazer o uso da palavra, pelo tempo regimental, mas evidentemente terá o direito de passar do tempo normal, como permitimos aqui aos demais, representando o Rio Grande do Sul, como sempre, esperado em seus pronunciamentos, o senador do Podemos, Lazier Martins. Com prazer, senador. Muito obrigado, presidente dos trabalhos, senador Jorge Cajuru. Senhor presidente. E cumprimento, Vossa Excelência, senador Lazier Martins, porque é importante para mostrar ao Brasil inteiro este exemplo que o Rio Grande do Sul dá em relação a essa feira. Eu lhe convido, como vice-presidente dessa mesa diretora, para assumir a presidência dos trabalhos, senador Lazier Martins, e justifico minha ausência no plenário, porque gosto sempre de acompanhar os pronunciamentos de todos, pois está, neste momento, havendo uma reunião dos líderes com o presidente desta casa, Davi Alcolumbre. Agradecidíssimo. Como dissemos no início, o 12 de março de 2019 já é uma data histórica para o senador Cajuru. Foi quando ele completou 40 dias de mandato no Senado Federal e relatou em plenário o projeto que cria a Política Nacional de Diabetes, um objetivo que Cajuru perseguia desde a criação do Centro de Atendimento ao Diabético em Goiânia. Na votação, conduzida por uma mesa constituída só por mulheres, o senador Cajuru recebeu elogios de vários parlamentares, em especial de duas senadoras, uma valorizando o desempenho do parlamentar e outra reforçando a importância da criação de uma política nacional de combate ao diabetes. Queria parabenizar aqui, Cajuru, e dizer algo que a gente sempre dizia antigamente: Deus me livre da peste e das guerras. Gente, diabetes já matou mais do que todas as guerras e do que a peste, que a gente já extinguiu, mas já tem mais óbitos pela diabetes do que isso. E parte, como fala em prevenção, vamos falar segurança alimentar e atividade física e o atendimento, o diagnóstico precoce. Mais uma vez, a prevenção. A diabetes já matou mais do que todas as guerras da peste. Parabéns aí, porque a gente dá visibilidade. De repente tem alguém que acha que não está e vai procurar um médico para diagnosticar. Quero dizer que muitas pessoas passam por essa casa, exercem muitos mandatos e não justificam sua passagem. Nada condenando, mas observando que Vossa Excelência, se nada fizer depois desse projeto, fez um grande projeto, prestou um grande serviço à população e mostra nessa casa a que veio. Então quero parabenizar, dizer em nome da bancada feminina que nós mulheres, além do serviço que presta o seu projeto a toda a população, nós mulheres somos gratos pela sua iniciativa, pelo seu relatório. Muito obrigado e vamos pedir a todos aqui que apoiem. Se chorar, eu vou chorar junto, hein? Eu tenho essa mania. Então, quero dizer que Vossa Excelência está de parabéns, parabéns, parabéns. Eu quero reproduzir isso amanhã nessa casa, pela sua iniciativa, sua persistência. Eu aqui muito nervosa por causa do quórum, mas todos aqui que ficaram representam 73 votos que Vossa Excelência, com certeza, tem nesse projeto. Parabéns, presidente. Encaminhamos no sentido a bancada feminina, aí exposta e aqui representada a favor do projeto do senador Cajuru. Muito obrigado, senadora. Obrigado, senador. O senador Cajuru participou na manhã de ontem, quarta-feira, de reunião da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Um dos temas discutidos foi o projeto de lei de inclusão automática de consumidores em cadastro positivo de crédito. O Banco Central defende a proposta,
mas as entidades de defesa do consumidor são contra. Veja os argumentos do senador, o único contrário ao projeto. O assunto em pauta é de interesse evidente da população. Está em discussão há algum tempo e cabe-nos, como legisladores, um aprofundamento sobre a matéria, a meu ver. O seu entendimento, adotarmos a posição que vai ao encontro do que seja o melhor para a nossa população. No projeto em análise, propõe-se aumentar a quantidade de pessoas com informações nos cadastros positivos através da modificação da maneira pela qual as pessoas naturais e jurídicas ingressem nos cadastros. Isto é, a colocação dos nomes das pessoas no cadastro de forma automática tem sido alvo de polêmicas. Enquanto os órgãos de proteção ao crédito e entes governamentais, como o Banco Central e o Ministério da Fazenda, defendem a proposição, as entidades de defesa do consumidor e o Ministério Público Federal o criticam. Por outro lado, entidades dedicadas à defesa do consumidor, como o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, PROCONs e defensorias públicas de diversas regiões do país, com as quais dialoguei, sustentam que as modificações pretendidas na sistemática do cadastro positivo não devem ser aprovadas. Para essas entidades, não houve suficiente debate sobre o assunto e diversos pontos de proposição podem representar riscos para o consumidor. Chamou-me, presidente, a atenção a nota emitida pela Câmara de Consumidor e Ordem Econômica do Ministério Público Federal, a terceira CCR/MPF, que aponta que, apesar dos benefícios pretendidos, aspas, sem o enfrentamento adequado das vulnerabilidades e riscos que recaem sobre os consumidores, como a ausência de legislação específica sobre a proteção de dados pessoais e, claro, disciplinamento dos modelos de avaliação e classificação de risco de crédito, fecha aspas, a modificação da forma de ingresso nos cadastros positivos, abro aspas novamente, afronta direitos e garantias fundamentais, fecho aspas. Concluo. Cerro fileiras com os que se opõem à proposição, respeitosamente. Lembrando que o PLP, em nenhum ponto, especifica o que os operadores do cadastro positivo poderão fazer ou não com os dados pessoais compartilhados, o que equivaleria a dar um cheque em branco e assinado para que se possa, na prática, fazer todo o uso possível dos dados sensíveis. Fecho. Com essas observações, até que se traga a mim mais luz, lâmpada, Thomas Edison, luz sobre a questão, coloco-me, Vossa Excelência, a presidência dessa CCJ, contrário rigorosamente ao projeto em questão. No plenário, o senador Cajuru conseguiu mais 4 adesões. Porém, o projeto de inclusão automática do cadastro positivo foi aprovado por 66 votos a 5. Não deixem de comentar à vontade no facebook.com/CajuruGoiás, no Twitter, @senadorcajuru e Instagram, Senador Cajuru. Ou então ligue para a gente no DDD 61 3303 2844. A sua participação é muito importante para que o senador Cajuru faça um mandato histórico. O telejornal A Voz do Senado volta hoje, às 10 da noite, com Renata Dairo e Jorge Cajuru. E amanhã a gente se reencontra às 2 da tarde. Agradecidíssima!